A paz a todos, que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Amados, bem-vindos ao Ministério das Cartas para Deus. Hoje o título da carta é Quem te feriu? E a palavra do Senhor que me dá direção para falar sobre isso está no livro de Oséias, no seu capítulo 6. A palavra do Senhor que vai nos dizer assim: Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida, e ao terceiro dia, nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vida é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva fora de época, que rega a terra. Só até aqui, amados. Aqui esta passagem da palavra de Deus, o profeta Oséias fala das feridas causadas por Deus. Mas será que Deus fere? Fere. Aqui o povo se afastou de Deus, começou a adorar outros deuses, começou a não buscar mais Deus, a fazer coisas que Deus não aceitava. E Deus começou a ferir as pessoas. Começou a ferir o seu próprio povo. Mas por que será? Porque Deus é um Deus de vingança? Porque Deus é um Deus mau? Não. Deus é um Deus bom. A palavra do Senhor vai dizer que Deus é um Deus de amor. Mas o que isso tem a ver com esse título? Quem te feriu? Nós temos que escolher. E é uma escolha. Quem você quer ver te ferindo? Durante a nossa vida, a nossa caminhada, pessoas vão nos ferir. O inimigo pode tentar nos ferir. E Deus também. Quem você prefere que te fira? Pessoas, o inimigo ou Deus? As pessoas vão mentir para você, vão trair a sua confiança, vão te ignorar, vão roubar de você, vão trapacear. Ao longo das nossas vidas, podemos passar por tudo isso diante de pessoas. E tudo isso faz o quê? Nos tira a paz. Nos causa um desânimo, tristeza, ansiedade, depressão. É isso que as feridas causadas por pessoas deixam em nós. O inimigo também nos fere. O inimigo, toda vez que ele vê você e eu nos levantando, ele tenta de toda forma atacar, nos tirar do caminho. Porque quando você começa a se movimentar pela palavra de Deus, agir pela palavra de Deus, seguir os princípios de Deus, que é o que Deus está querendo aqui, quando ele revela isso a Oséias, o inimigo fica furioso porque ele está perdendo o território. E creia você ou não, o mundo espiritual existe. As coisas que acontecem à nossa volta, sim, muitas delas são causadas pelas nossas próprias escolhas, outras por pessoas à nossa volta, outras pelo inimigo e outras por Deus. O inimigo, ele ataca os nossos sentimentos, nos oferece manjares, né? Que lá no final são caminhos de morte. A palavra do Senhor vai dizer: fuja da aparência do mal. E a aparência do mal não é feia, não é desfigurada, não é assustadora,
como o próprio inimigo o colocamos dessa forma? Muito pelo contrário. A aparência do mal é boa, cheira bem, é atrativa, nos dá prazer. Mas que prazer é este? Um prazer momentâneo, de segundos, como num vício, por exemplo, de álcool, bebida, prostituição, adultério. Um vício de segundos que causa um vazio por horas, por dias, por anos. Qual é a ferida que você quer escolher? Ah, mas como é que eu vou escolher ser ferido? Vou escolher ser machucado? Sim, nós podemos escolher quais são as feridas que nós vamos permitir ter nas nossas vidas. As feridas causadas por pessoas, nós tratamos com Deus. As feridas causadas pelo inimigo, nós tratamos com Deus. As feridas causadas por Deus, nós tratamos com Deus. As feridas por pessoas nos tiram a paz. As feridas causadas pelo inimigo também nos tiram a paz. As feridas causadas por Deus nos tiram da zona de conforto. As feridas causadas por Deus nos tiram da zona de conforto. Porque você está lá, no meio de algo que não é para você estar. Ou está parado, sem ação, deixando a vida te levar. E Deus vem e te fere, é para acordar. Como um pai que corrige o seu filho. Eu tenho filhos e se você tiver, ou se você não tiver, você também é filho. Mas se você tiver, saberá do que eu estou falando. Muitas vezes, um pai, uma mãe corrige o seu filho para que ele não ande por maus caminhos. A correção pode ser em palavras, em atitudes, castigo, né, para as crianças. E na minha época era até físico. Mas eu estou aqui de pé. Hoje em dia as coisas são diferentes. E que bom que são assim. Mas a própria palavra de Deus diz lá em Provérbios, corrige o teu filho com vara, para que o mundo não tenha que corrigi-lo. Ah, é bater, espancar? Não, claro que não. Mas numa hora de cabeça quente, qual é o pai, qual é uma mãe que não quer ver o filho parando de fazer aquilo que não está certo e vai dar um tapa ou outro? Não agressão, espancar, né? Não estou também defendendo a agressão. Sempre tem outros caminhos. Os especialistas, psicólogos, professores, pessoas com mais didática vão orientar que mais vale você colocar o seu filho de castigo, tirar alguma coisa que ele gosta, do que agredir. A agressão não é a solução. Mas o castigo causa feridas. A privação de algo que a pessoa gosta dói. Corrija o teu filho com vara, corrija para que o mundo não tenha que corrigir. É o que Deus nos ensina em Provérbios. E esse com vara aqui era um termo da época. E as pessoas que, por exemplo, têm a minha idade eram corrigidas na base do tapa mesmo. Mas estamos aqui. Estamos de pé. Corrija hoje com o que Deus nos ensina. Corrija hoje com o que a ciência, os estudiosos ensinam. Funciona. Mas isso também vai causar feridas. Qual é a ferida que você e eu queremos escolher? Eu me lembro quando eu era criança, que eu coloquei na minha mente que eu não queria mais apanhar dos meus pais. E olha que eu nem apanhava tanto assim. Do meu pai eu apanhei uma vez só, que eu me lembre. Da minha mãe um pouco mais, mas também quem ficava mais comigo era minha mãe. E eu me lembro que um dia eu coloquei na minha cabeça, eu não quero mais apanhar da minha mãe. Então eu parava de fazer aquilo que a irritava. Eu parei de fazer aquilo que a irritava. Eu tinha lá pelos meus 10, 12 anos, alguma coisa assim.
E raramente eu, depois dessa decisão, raramente eu apanhava da minha mãe. Mas era só um menino. E diante da palavra de Deus, o próprio Deus diz que quando nós não conhecemos a palavra dele, somos como meninos. Mas tendo entendimento da palavra do Senhor, não podemos mais agir como meninos. Diante de Deus, sempre, pelo nosso conhecimento, sempre seremos meninos. Mas conhecendo a palavra de Deus, temos que deixar de ser meninos e cometer meninices, cometer coisas que Deus não se agrada, como estava aqui fazendo o povo de Deus nessa passagem de Oséias. Aqui estavam agindo como meninos, já conhecendo a palavra, já tendo saído da terra do Egito, já estando na terra prometida e abandonando a Deus. E Deus vem e infere por quê? Porque o pai fere o seu filho para corrigi-lo. As pessoas vão te ferir e elas não vão voltar com ataduras para cuidar das suas feridas. O inimigo vai te ferir e ele vai voltar. Este volta para te ferir mais ainda. Algumas pessoas vão voltar também, mas para te ferir mais ainda. Outras não, elas te ferem, viram as costas e vão embora. Te deixam, te abandonam com as feridas abertas. O inimigo, vendo as feridas abertas, vem e fere mais. Porque a intenção dele é levar você para ele. Não para cuidar. Para ferir pela eternidade. Deus não. Deus, como está aqui declarado pelo profeta, ele pode te despedaçar, como está aqui no versículo 1. Mas ele vai te curar. Deus vai te curar se você se posicionar. Entender que ele está te corrigindo para o seu bem. Entender que ele está te corrigindo porque ele te quer na direção dos propósitos que ele tem para a minha e para a sua vida. Deus nos fere porque ele quer ver você e eu seguindo os propósitos que ele tem. A própria palavra de Deus diz que os planos de Deus são maiores que os nossos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Nós colocamos coisas na nossa mente e queremos que Deus entre no nosso plano. Nós queremos que Deus entre no nosso plano, mas o nosso plano é melhor que o dele? Pode ser que você recebeu uma direção de Deus, mas toda a direção de Deus ela não vem completa, ela vem em fases. E se você e eu não tivermos sabedoria e discernimento para ir entendendo o que Deus quer no meio das fases, porque ele vai revelando coisas pra gente no meio do caminho. Quando ele decide tirar você e eu da zona de conforto, ele não vai entregar tudo de uma vez, porque senão a gente se perde. Então Deus coloca um propósito na sua mente de algum negócio, de um emprego, e aí a pessoa já sai pedindo a conta, já sai fazendo coisas que Deus não deu direção. E Deus, não era o teu propósito para minha vida? Que era para eu mudar de direção? Eu mudei. E agora o Senhor me abandonou? Você teve a instrução inteira? Deus te deu a instrução inteira para você fazer como você está fazendo? Para que eu faça do jeito que eu estou fazendo? Não, ele vai dando a instrução ao longo do tempo que ele determinou, não você e eu. Quantos anos as pessoas abençoadas por Deus na palavra? Abraão, José do Egito, Moisés. Quantos anos levou até que eles chegassem diante de tudo aquilo que Deus tinha para a vida deles? Foi do dia para a noite? Mas nós queremos do dia para a noite. E Deus vai nos ferindo no meio do caminho. Não é por aí. Menino, abre os olhos, menina. Não é assim. Você e eu temos uma promessa de Deus.
Cada um de nós temos uma promessa de Deus para nós. Porque Ele nos colocou no mundo para isso. Mas quais são os caminhos que temos seguido? Quais são as feridas que nós estamos escolhendo ser feridos? É uma questão de escolha. Essas feridas da vida, nós podemos escolher. Ah, mas as pessoas podem me ferir, eu escolhendo ou não, sim, e vão. Elas não só podem te ferir, como vão te ferir e me ferir. A diferença está: quem você está buscando quando você é ferido? Quem você e eu estamos buscando quando as pessoas nos ferem? Quem você está buscando quando uma pessoa te fere? Quem você está buscando quando o inimigo te fere? Quem você está buscando quando Deus te fere? As pessoas ao lado para... Deus prometeu para mim e não me entregou. Eu confiei naquela pessoa e ela me traiu, me enganou. Eu achava que aquela proposta era de Deus e não era, era do inimigo. Essa é a escolha que temos que fazer. Você pode ficar aí chorando com a sua ferida causada por pessoas, lamentando pela ferida causada pelo inimigo, lamentando pela ferida causada por Deus. Mas se você entender aqui o que essa palavra está dizendo, no versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Foi ferido por pessoas? Foi ferido pelo inimigo? Foi ferido por Deus? Prossiga em conhecer o Senhor. Porque Ele descerá sobre nós a chuva fora de época. Outras traduções vão dizer a chuva temporã. A chuva seródia vem para regar e se infiltrar na terra. A chuva temporã, ela vem para regar os frutos e ajudá-los a amadurecer. A chuva seródia já caiu sobre você e mim, e sobre eu, sobre a minha pessoa. Porque nos foi dada a oportunidade de estar nesta terra. A chuva temporã, ela desce, enviada por Deus, para te amadurecer, te fazer crescer. As feridas causadas por Deus são para nos corrigir. As feridas causadas por Deus são para que a gente saia da zona de conforto. Quer crescer diante da presença de Deus? Deixe Ele te ferir, Ele te dar as direções. Tem direção que Deus vai dar para você e para mim, que vai nos ferir. Ele vai nos tirar de um lugar, como tirou Abraão. Será que foi fácil para Abraão sair daquela terra? Ele era de uma família rica, poderosa. Precisava sair pelo deserto, caminhando como um peregrino. Como um nômade que vive no deserto. Ele tinha tudo naquela terra. Será que Abraão não se sentiu ferido por Deus? Saia desta terra, tu, para a terra que eu te mostrarei. José do Egito, quantas feridas José do Egito teve até virar governador do Egito? Moisés, 40 anos pelo deserto, por feridas causadas por ele e por pessoas à volta dele. Quantas feridas são causadas por pessoas ou por nós mesmos? E Deus vai tratando de acordo com o tempo dele. Há um tempo para todas as coisas, como diz o livro de Eclesiastes. E há feridas que carregamos por anos, causadas por pessoas. Há feridas que carregamos por anos, causadas por inimigo ou por nós mesmos. Ainda tem essa, nem está aqui. Mas a quarta ferida
Feridas causadas por nós mesmos. Qual é a ferida que você vai escolher? Aquela causada por você, por pessoas, pelo inimigo ou por Deus? Eu prefiro as feridas por Deus, porque Ele volta. Não para te ferir mais. Não para te levar para o abismo. Mas Ele vem com as ataduras, com a medicação, para tratar as minhas e as tuas feridas. Basta que você e eu nos permitimos, se você se permitir, no meio das suas feridas, ser tratado por Deus, você será curado. Se eu me permitir, no meio das minhas feridas, ser tratado por Deus, eu serei curado. Se permita ser tratado por Deus. Se permita ser cheio, ser regado por esta chuva, a chuva que vai te regar e te amadurecer e te mostrar novos caminhos, novos horizontes. Deixe Deus te surpreender. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Até mais, amados. Deus abençoe a todos.